Vamos cantar nessa manhã, iniciando, vamos cantar um hino, número 114. Todos em alta voz vamos cantar com o mesmo coração. Número 114. Vamos cantar fortemente, amém? El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor de la aceptó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en consolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Hoy al lado está Dios, aleluya. Donde escucha nuestra voz, aleluya. Por su otro se hará, aleluya. Con su amor nos salvará, aleluya. Amén. Bom dia, irmãos. Como vocês estão? Estão felizes? Quantos estão felizes? Estamos no quarto dia do Retiro Latino-Americano de Páscoa. E vamos iniciar o nosso culto de Páscoa. Por isso, nós saudamos a todos os nossos convidados e também os irmãos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, o que significou esse retiro para todos vocês? Para mim foi uma grande bênção poder estar aqui e também ter a presença do nosso fundador, o pastor Oxo Park, e poder escutar a palavra de Deus através dele, que nos encheu de esperança. E também podemos nos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, limpando completamente do pecado. É uma grande graça escutar e também espero que vocês, ao terminar o retiro, possam ter esperança e ter um coração cheio de esperança e gratidão. Agora teremos a oração e será o pastor Omar, fundador da Igreja Rios de Água Viva na Nicarágua. Aplausos para o pastor. Bom dia. Que o Senhor vos abençoe. Como que está o povo de Deus? Estão felizes de estar aqui nessa manhã, louvando ao Senhor?
E vamos iniciar o culto com essa oração, apresentando ao Senhor toda essa programação, que possamos ser cheios da palavra. Durante esses dias recebemos o alimento espiritual através da sua palavra, então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. A tua misericórdia é maior do que a vida. Obrigado por esse evento, esse retiro latino-americano e também o CLF. Obrigado, Senhor, por cada um, por estar aqui participando. Aqueles que vieram de perto e de longe. Obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. Agora, nesse culto, que o Senhor possa abençoar o culto, abençoa também os lábios do pastor Oxo Park, abençoe as apresentações. Senhor, nós te damos glória, a honra e o louvor, que é somente ao Senhor, e que o Senhor possa fortalecer a nossa vida, nos abençoar a nossa terra, abençoar a nação do México e a América Latina, e que possamos levar a tua palavra até os confins da terra, para a glória e louvor do teu nome. O Senhor é o convidado especial, Espírito Santo. Fique conosco até o fim. Em o nome do poderoso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente o Senhor tem um grande propósito para a América Latina. Durante esse retiro, nós tivemos a participação do Coral Graças. Vocês querem escutá-los novamente? Nessa manhã, eles prepararam algumas apresentações musicais. Isso é para preparar o nosso coração para a palavra de hoje. Primeiro, vamos ter um solo de violino pela violinista So In-hyang. Vamos recebê-la.
Muito obrigado. Sem dúvida, estamos gratos por poder escutar essas belas melodias do Coral Graças. Eles se apresentam anualmente em diversos lugares e hoje em dia, justamente aqui no nosso culto de Páscoa, tivemos esse privilégio de ter Coral Graças. Agora, vamos ter a apresentação do coral. Eles vão cantar ao Monte Calvário, depois acabou tudo na tumba e depois quão grande és tu.
Buenos días. Feliz domingo de resurrección. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hace más de 2000 años Jesús murió en la cruz, pagando todos nuestros pecados eternamente. Él fue sepultado y cuando la muerte pensó que había ganado, Él resucitó al tercer día. Y a través de su resurrección, Él nos hizo justos eternamente. Hoy celebramos a Jesús, que nos dio la paz, nos dio la pureza, nos hizo santos y perfectos eternamente. Muchas gracias. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Anualmente, o Coral Graças faz diversas apresentações ao redor do mundo. E podemos dizer que, nesse retiro, eles puderam estar aqui e nós agradecemos porque foi uma grande graça ter eles aqui nessa celebração dessa Páscoa. Nós também pudemos escutar as pregações do pregador Oxo Park. E agora, para esse evento de Páscoa, nós também vamos escutar o fundador da missão Boa Notícia, o pastor Oxo Park. Bom dia. Eu agradeço muito por poder estar aqui e participar desse culto de domingo com vocês. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver Atos, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu.
Então, sobre o que está falando aqui essa palavra de Atos, versículo 1 ao 16? Jesus, ele foi crucificado na cruz e ele levou os nossos pecados. Então, aqui aparece o homem chamado Cornélio de Cesareia. E nesse momento, Israel estava sob domínio de Roma. E Cornélio era um centurião. Então, debaixo dele tinha 100 soldados. E ele é um homem piedoso e temente a Deus, que servia a Deus com seu coração. Ele ofertava, orava. Era uma pessoa que estava vivendo muito bem a sua vida de fé. Mas havia uma coisa que faltava para ele. Essa pessoa também cometeu pecado. E ele não sabia como receber, como podia ser liberto do pecado. Então, o ponto principal aqui dessa história mas Pedro, ele sabia exatamente que Jesus, ele levou os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, porque ele era seu discípulo. Mas já que Cornélio, ele era soldado de Roma, sim, ele cria em Jesus, mas ele não sabia ainda da verdade que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Então, ele era uma pessoa temente a Deus, orava. Então, Deus vendo Cornélio ali, fazia esforçadamente. Ah, seria bom se ele pudesse saber também que todos os seus pecados foram lavados. Ai, como que eu vou fazer? Então, Cornélio estava ali. E depois Deus falou para Cornélio em uma visão. Então, este homem observou claramente durante uma visão, cerca de a hora nona, um anjo que disse: Cornélio. Então, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Ele está hospedado com Simão. Então, o que Deus está falando? Então Deus estava falando para Cornélio. Sim, ele era uma pessoa que servia de todo o seu coração, dava esmolas, orava ao Senhor. Então Deus estava fazendo o trabalho de conectar Cornélio com Pedro para que Pedro pudesse pregar o evangelho para ele. Então Deus falou: "Ei, Cornélio, ei, convida Pedro. Aonde ele está? Ele está em tal lugar." Então Deus estava conectando os dois. E depois, se nós vermos aqui, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade,
Pedro, ele tinha fome ali, ele estava preparando a comida. E Deus, ele viu a Pedro e ele falou, ele baixou aquele lençol com os animais, quadrúpedes, falou para comer. Senhor, não, eu não posso comer coisa comum nem imunda. Não fala isso. Se Deus purificou, você pode comer. Mas o que é isso que Deus quer me ensinar? Então, Deus falou para Pedro, pregue o evangelho para Cornélio. Então, eles não tinham nenhuma relação, mas Deus conectando os dois e Cornélio foi encontrar a Pedro. E ele se perguntava, mas eu tenho que pregar para os soldados romanos agora? Então, a Bíblia está explicando claramente como Deus abriu o caminho para conectar Cornélio e Pedro. Pessoal, o importante aqui na Bíblia é o que Deus quer nos ensinar. Sim, nós caímos no pecado. Sim. Desde os nossos antepassados, nós cometemos pecados e somos dignos de ir para o inferno. Nós somos dignos de receber maldição. Nós tínhamos que ir para o inferno. Com certeza tínhamos que ser destruídos. Mas Deus não podia nos deixar dessa forma, já que Ele nos amou desse jeito. Por isso, Ele enviou Jesus. Jesus, vindo nesse mundo, tomou os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. Mas poucas pessoas não sabem dessa verdade de que Jesus morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados se tornaram mais brancos como a neve. Principalmente Cornélio, que ele era gentil. Não, mas nós pregamos para os judeus e vamos pregar para os gentios agora? Ninguém queria falar do evangelho para os gentios. Mas Deus amou a todos do mundo, toda a humanidade. Mas, primeiramente, Deus escolheu os judeus. Já que Ele não podia pregar o evangelho de uma vez para todos. Então, Ele fez esse plano de pregar o evangelho primeiro para os judeus, para que depois os judeus possam pregar os gentios e depois para todas as pessoas. Cornélio, ele acreditava em Deus, mas ele não sabia sobre Jesus. E ele falou então, Pedro, pregue para Cornélio. Não, Deus, ele é gentil, como eu vou pregar para ele? Ei, o que Deus limpou, por que você considera assim, tem que pregar o evangelho? Então, a palavra que a gente leu, aqui tem muitas pessoas reunidas. Eu não conheço todas vocês. Mas Deus conhece cada um de vocês. Está certo? Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados.
Quem não conhece sobre isso? Ninguém, não é? Não tem ninguém que não saiba disso. Tem alguém que não sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Não tem. E quem sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Todos sabem. Podem abaixar? Sim, todos sabem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, não é? Por quê? Sim, ele morreu pelos nossos pecados, não é verdade? Ele morreu pelos nossos pecados, não é? Mas o importante é que Satanás nos engana de muitas maneiras, falando que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ainda fala que muitos são pecadores. Vocês também, pessoal? Verdade que é não? Eu percorri por muitos países pregando o evangelho. Eu frequentei a igreja desde pequeno. Mas quando eu era pequeno, eu roubei muitas frutas dos vizinhos. E eu não sabia sobre o perdão dos pecados. Por isso eu orava para Deus todo dia perdoar os meus pecados. Escutem agora. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para os nossos pecados. E ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Está certo? Isso está falando na Bíblia. Então, por que Deus estabeleceu o Pastor Oxo Park? Sim, tem pessoas que não sabem disso. Ah, meu pecado ficou tão branco como a neve, mas eu pequei de novo. Ontem eu compartilhei a palavra também. E quando estávamos no final, uma pessoa que falou algo diferente. Eu, frequentando muitos países, eu prego o evangelho. Não tem ninguém no mundo que não saiba que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas o problema é que eu fui limpo dos meus pecados. Se eu morrer agora, eu posso ir para o reino dos céus? A maioria das pessoas ainda tem pecado. Para mim, eu não posso ir para os céus. Mesmo frequentando a igreja e sabendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, tem muitas pessoas que ainda temem aos pecados que têm no coração. Porque até agora nós fomos enganados pelos pensamentos de Satanás. Satanás, ele sabe exatamente que se a pessoa se conectar com Jesus, vai ter o perdão do pecado. Então, desde esse momento, a pessoa se torna feliz e tem uma vida abençoada. Então, percorrendo muitos países ao redor do mundo, diante de muitas pessoas, o que eu falo para elas? Eu falo sobre a remissão dos pecados que Jesus fez na cruz. Mas o problema é que todos sabem disso, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, se supõe que nossos pecados já foram perdoados.
E a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, falam que Jesus morreu na cruz e que são pecadores. Eles não sabem exatamente sobre a fé. Quando eu era pequeno, eu pude conhecer sobre a verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu criei nessa palavra que Jesus lavou os meus pecados. Nesse momento, eu era um membro do coral da minha igreja. E todos sábados de noite a gente tinha ensaio do coral. E quando terminou o ensaio, eu fui na frente do coral. E eu falei para eles como eu recebi o perdão dos pecados. Porque a maioria das pessoas que congregavam ali falavam que eram pecadores. Mas Jesus morreu pelo meu pecado. Então, como eu falei ontem também, quando eu frequentava a escola, por exemplo, se eu precisava de caderno, lápis para o meu pai, eu falava para ele. E um amigo do meu pai, ele tinha uma papelaria. E o meu pai falava para ir na papelaria e pedir para aquele amigo. E eu falava, tia, o meu pai pediu para me dar um caderno e um lápis. Qual? Você pode escolher. Eu quero levar esse. É? Então é 500 won. Aí eu pegava. E depois o meu pai pagava. Vocês entendem? Então, o importante é que, se eu trouxe o caderno e depois meu pai não paga a conta, então o tio vai me dar de novo outra coisa se eu pedir? Não, você tem que me trazer o dinheiro primeiro. Está certo? Mas, por exemplo, eu peguei o caderno e lápis e depois o meu pai pagou a conta. Então, a qualquer momento, então, eu posso ir lá e pegar mais um caderno, o que eu precisava. Então, o perdão do pecado, não é que a pessoa precisa ficar orando, pedindo o perdão do pecado. Alguém no meu lugar tem que morrer pelo meu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus ter vindo ao mundo, Ele veio para lavar o nosso pecado. Nosso pecado passou para Jesus? Ele foi crucificado. Ele nos lavou do pecado. E depois de 3 dias ressuscitou e foi para o céu. Isso que Jesus fez para toda a humanidade. Pessoal, me desculpem. Lá na Coreia há muitos cristãos. Mas, por exemplo, se são 10, 10. 100, 100 falam que são pecadores. Aqui é assim, pessoal? Não é aqui também? Sim, algumas pessoas que já acreditaram falam não. Mas muitas pessoas falam que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ainda falam que são pecadores. É que vocês também falavam que eram pecadores quando não sabiam, não é verdade? Então, pessoal, escutem. Pelo nosso pecado, Jesus derramou seu sangue na cruz e Ele morreu. Lavou nossos pecados mais alvo que a neve.
Nesse momento, todo o nosso pecado foi perdoado para sempre. Mas o problema é que Satanás engana todos. Sim, Jesus lavou meu pecado, já fez tudo. Mas se você cometeu pecado, você fez maldade. Eu sei que você fez isso, seu coração é assim. Você é pecador, então. Satanás engana as pessoas. Todos os cristãos estão falando que são pecadores. Ele está falando que é pecador. Mas ele também fala, Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Mas mesmo assim falam que são pecadores. Sabe o que o pastor Oxo Park faz? Pastor Oxo Park, ele fala, não é isso. Lá na cruz os seus pecados foram perdoados. Na Bíblia está falando exatamente que Jesus lavou os nossos pecados. Seja o país que eu for, todas as pessoas das igrejas falam que são pecadores. Se eu pequei, eu sou pecador. Sim, você é pecador, mas Jesus não morreu pelos seus pecados? Sim, ele morreu. Então você é pecador? Não, eu sou pecador porque eu pequei. Sim, eu sou pecador porque eu pequei muito. Muitas igrejas ao redor do mundo estão conduzindo as pessoas por esse caminho. Sim, aqui tem pessoas que já receberam a salvação. Mas aqui também tem pessoas que mesmo sabendo que Jesus morreu na cruz, mas falavam que eram pecadores. Pessoal, a verdadeira fé é qual? Quando uma pessoa sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas quando fala que é pecador, isso significa que ela não tem a verdadeira fé ainda. Mas se tem pessoas que podem falar, Jesus morreu na cruz e por isso eu fui limpo dos pecados. Pode ser que sim, as pessoas saibam disso que Jesus lavou e ainda pensem, mas eu mesmo assim ainda tenho pecado. Satanás engana muitas pessoas de uma forma muito sábia. Não tem ninguém no mundo que não saiba que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas 99% dos cristãos do mundo falam que são pecadores. Nem sequer 1% das pessoas falam que são justas. Cornélio, ele era um centurião, ele era bem piedoso e temente a Deus. Jesus morreu na cruz, mas ele não sabia disso. Então ele apareceu a Cornélio e falou, Cornélio, vai se encontrar com Pedro que está em tal lugar, convida ele. E depois para Pedro ele falou, Pedro, vai para Cornélio, encontra com ele e fala que Jesus morreu pelos seus pecados. Em outras palavras, sim, Jesus, ele morreu na cruz e por meio dele todos os pecados foram lavados. Mas Satanás coloca muitas barreiras para não saber que Jesus
lavou os nossos pecados e para a pessoa parar de falar que é pecador. Sim, agora tem pessoas que falam que são justos aqui, né? Mas essas pessoas antes também foram enganadas e falavam que eram pecadores. Não é? Amém? Não foi assim? Sim, no mundo todo é assim. Eu moro na Coreia. E continuamente eu prego. Muitas pessoas lá falam que eu sou herege. E quando perguntou por que eu sou herege? Porque se nós pecamos, somos pecadores. Por que eu sou justo? Ah, mas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Sim, mesmo assim, mas eu continuo pecando, por isso eu sou pecador. Satanás continua enganando as pessoas falando que é pecador. Por isso muitos cristãos do mundo inteiro falam que são pecador. Não dá nem 0,1% das pessoas do mundo todo que falam que foram justificados. Muitas pessoas, eles falam, ai, Deus, perdoa esse pecador. Ei, Jesus não morreu pelo seu pecado? Sim, ele morreu. Mas você é pecador? Sim, eu pequei de novo. Todo mundo inteiro, uma pequena parcela das pessoas apenas, todas as pessoas estão falando que são pecadores. E por isso que eu falo para eles, não é isso. Jesus lavou eternamente o nosso pecado. Amém? Amém? Eternamente ele lavou. Ele sem deixar nenhum pingo de pecado. Ah, eu recebi o perdão dos pecados. Mas eu pequei de novo. Ah, esse pecado ele também lavou. Ah, então eu posso pecar como eu quero? Então eu falei, ei, você não comete pecado já como você quer? Sim, a pessoa já comete à vontade. Mas qual que é a diferença, então? A pessoa cometer antes ou agora? Não, continuamente na nossa vida nós vamos cometer pecado. Mas, pelo engano de Satanás, todos falam que são pecadores. Então, aqui a gente vê Cornélio, que era centurião da corte italiana. Ele era temente a Deus. Ali ele fazia esmola, orava muito. Mas ele não sabia sobre a cruz de Jesus que o lavou dos pecados. E Deus falou para Cornélio, Cornélio, ei, convida Simão Pedro. Ele está na casa tal. E escuta o que ele tem para falar. Deus falou isso para Cornélio e depois foi falar para Pedro. Ei, Pedro, você vai para Cornélio e prega para ele sobre o perdão do pecado. Então, Cornélio, ele era um centurião e Pedro era discípulo de Jesus. Então, eram pessoas totalmente diferentes. Mas Deus faz os dois se encontrarem. Não é? Então, encontrando com Cornélio, Cornélio reuniu toda a sua família.
E ele pôde saber exatamente como Jesus o lavou dos pecados. Sim, todos sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas 99,999% das pessoas falam que são pecadores. Ah, Jesus lavou meu pecado e não tenho mais pecado. Mas a maioria fala que são pecadores. Ei, Jesus já lavou o nosso pecado. Não, mas eu pequei de novo. Sim, mas Jesus lavou também esse pecado. Ah, então eu posso pecar à vontade, como eu quero? Não pode pecar como quer, pessoal? Então eu falo. Sabe o que eu falo para as pessoas? Ei, você peca como você quer? Você não peca já como você... Vocês não cometem pecado? Ei, você peca uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Então, o importante é... Mas Satanás, como ele faz? Ah, você pecou. Olha, você falhou dessa vez de novo, você fez isso. Por isso você é pecador. Por isso a pessoa é enganada pelos seus pensamentos. Eu não sou uma pessoa que não sabe que Jesus morreu na cruz pelos pecados. Não, todos sabem que Jesus morreu. Todos conhecem que Jesus morreu na cruz, mas as pessoas falam que são pecadores porque pecaram. A maioria das pessoas falam isso. Mas o que eu quero falar, pessoal, quando Jesus lavou os nossos pecados, nós obtivemos a redenção eterna. Ele lavou, nos limpou de todos os nossos pecados. Do passado, o pecado grande e pequeno, o roubo, o adultério, o ódio. E ele lavou mais alvo do que a neve. Muitas pessoas hoje em dia estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo enganadas por Satanás, eles falam que são pecadores. Então, Cornélio era um centurião romano, mas ele fazia esmolas, orava a Deus, ele era temente a Deus. Mas Deus, ele conduziu Pedro e Cornélio para a sua casa. Por isso, Pedro foi para a casa de Cornélio. Então, o que ele falou? Que todos os pecados foram lavados. E tem que falar mais uma palavra. Sabe o que é? Eternamente. Amém? Pessoal, pelo sangue de Jesus, nossos pecados foram lavados. E nós somos justos, fomos justificados. E tem poucas pessoas que podem falar isso. Mas aquelas pessoas, aqueles pastores que entenderam e falam, nós pecamos, mas como Jesus já lavou, nós somos justos. 99,99% das pessoas. Desculpa, eu não sei fazer uma conta correta, não sei se está certo isso, tá?
Mas a maioria das pessoas falam que são pecadores. Imagina a aflição, a dor que causa no coração do Senhor ouvindo isso. Se muitas pessoas creem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas elas ainda falam que são pecadores. Então, é muito importante poder explicar às pessoas que Jesus realmente lavou os nossos pecados e que já não temos mais pecados, fazerem as pessoas entenderem isso. Então, Cornélio, aqui no versículo 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, depois, ele falou para Pedro pregar o evangelho para Cornélio. Então, Pedro vai à casa de Cornélio. E depois, explicando como os nossos pecaram, foram lavados e toda a sua família recebeu a salvação. Em outras palavras, o ser humano é enganado por Satanás. Por quê? Porque Satanás é muito mais sábio que a gente. E uma pessoa fala: não, eu não vou ser enganado por Satanás, mas no final é enganado por Satanás. Mesmo que a maioria das pessoas falam que conhecem a Jesus, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mesmo assim elas não são livres do pecado e se condenam e sentem esse peso, fardo no coração. E é certo que Jesus morreu por nós e nós fomos limpos, mas muitos cristãos falam que são pecadores. E, por isso, para ensinar as pessoas sobre isso, eu comecei com um seminário bíblico. Eu comecei com um seminário no ano de 1976. E agora já foram 86 turmas de seminário. E muitas pessoas já saíram, né? Foram enviados e estão pregando pelo mundo inteiro que os nossos pecados foram lavados corretamente. Ei, escuta! Você acredita em Jesus? Sim, Ele lavou todos os seus pecados. Você é limpo. Sim, daqui para frente você... Sim, mesmo você pecando daqui para frente, você vai falar que é pecador? Tá, mas se você pecar de novo, você vai falar que é pecador? Ah, fala que é pecador. Não é? Muitas igrejas hoje falam isso. O pastor Oxo Park. Sim, eu tenho uma boa casa, eu tenho a minha igreja lá em Seul. Mas o motivo de eu pregar em muitos países do mundo todo porque o importante é ter a fé de que de verdade o sangue de Jesus lavou tão branco como a neve todos os nossos
pecados. Amém? Então, se uma pessoa recebe a certeza do perdão dos pecados, pode falar para os seus amigos, para a sua família, pode falar para os amigos da escola, do trabalho. Vai compartilhar essa palavra. Ei, você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. Ele lavou o teu pecado? Sim, meu pecado foi lavado. Mas você tem pecado? Tenho pecado. Então você não está acreditando certo. Na Bíblia fala que Cristo lavou eternamente. Essa é a verdade. Você não tem pecado, seu pecado foi lavado. Então ele vai falar, então eu posso pecar como eu quero? E nesse momento, sabe como eu respondo? Todo ser humano vive pecando como quer, da forma que quer. Não é verdade, pessoal? Não é só para falar que não é para pecar. Tem pessoa que não vai pecar por falar não peque? Não, não tem ninguém que não comete pecado. Sim, a pessoa comete pecado da forma que ela quer. Por quê? Porque nós cometemos pecado. Então, dessa forma que a gente tem a necessidade de receber o perdão do pecado. Amém? Amém, pessoal? Então, pessoal, o importante... Cornélio, ele era romano. Mesmo crendo em Deus, ele não sabia sobre Jesus, certamente. Por isso, Deus enviou Pedro para que Pedro explicasse para ele. E não somente Cornélio, mas nesse mundo também tem muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, mas mesmo assim, as pessoas falam que fomos remidos pelo sangue de Jesus. Eles também louvam a Senhor, eles oram, Senhor, perdoa esse pecador. E a maioria das pessoas são assim. Mas Deus enviou Pedro a Cornélio para explicar exatamente. Deus é eterno. Entendem? Neste ano eu completo 80 anos. E pela graça de Deus eu estou viajando ao mundo todo pregando o evangelho. E Deus abre muitos caminhos. E os amigos que eu tenho, muitos deles estão doentes, acamados em casa. E eu viajo no avião, tem vezes que eu não consigo dormir também no avião. Mas Deus me permitiu muita graça. Sim, todos conhecem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas Satanás engana que se pecar de novo, ele vai para o inferno, por isso é pecador. Não, pessoal, não é isso. Quando Jesus lavou os nossos pecados, ele lavou o pecado pequeno ou grande, lavou eternamente. Sim, uma pessoa pode voltar a pecar. Mas esses pecados também foram lavados eternamente. Isso é o que está falando em Atos 10. Sim, muitas pessoas conhecem que são pecadores.
E também falam que Jesus lavou os seus pecados. Mas, se elas voltam a pecar, ela volta a falar que é pecador. Isso é porque desconhecem a Bíblia. Jesus lavou os nossos pecados eternamente. Amém? Aleluia! Entre os que estão aqui hoje, se tem alguém que realmente pode falar que todos os meus pecados foram perdoados eternamente por Jesus. Aqui a gente pode ver que tem duas pessoas. Tem Cornélio e Pedro. Cornélio, mesmo servia a Deus, ele não sabia como receber o perdão dos pecados. Mas Deus chamou Pedro para ir para a casa de Cornélio. E ele fala como o sangue de Cristo lavou todos os seus pecados. E depois que Cornélio escutou a palavra, o Espírito Santo chegou a ele. O importante na vida de fé, pessoal, depois que uma pessoa escutou a palavra de Satanás, sim, pode surgir isso no coração, mas a pessoa pensa que é porque pecou, volta a ser pecador. Mas o sangue de Jesus Cristo lavou eternamente os nossos pecados. Sem se importar se a pessoa roubou, se adulterou, se mentiu. Sem se importar que pecado foi. Ele limpou os nossos pecados perfeitamente. Mesmo assim, nós somos enganados por Satanás. Então, por isso Deus enviou Pedro para Cornélio. E ali, Cornélio convidou Pedro para sua casa e lá ele explicou. Eu prego o evangelho diante de milhões de pessoas. E já fui para todos os países. Deus, Ele me permite a graça, a saúde até agora. Eu viajo de avião. E também Deus me permite passagem de avião. E Deus me permite até hoje pregar o evangelho. Eu de manhã vou ir para outro lugar. E seja onde quer que eu vá, eu prego o evangelho. E se uma pessoa aceita a palavra, mesmo a pessoa aceitando a palavra, Satanás pode enganar vocês novamente. E se uma pessoa fala que Jesus limpou do pecado, mas quando peca de novo, seu coração fica escuro. E Satanás faz com que o nosso coração se desvie pelas drogas, pela bebida, essas coisas, e não tenhamos mais fé em Jesus. Pessoal, escutem. Todos sabem que Jesus morreu na cruz pelo pecado, não é? Não é verdade? Sim, Ele morreu pelos nossos pecados. Até quando? Sim, eternamente. Amém? Então, vocês são pecadores? Não. As pessoas falam,
Sabe o que elas falam para mim? Ah, então posso pecar à vontade. Muitas pessoas falam isso. E sabem o que eu respondo? Mas você já vive do jeito que você quer, pecando. Até hoje você viveu assim, pecando da forma que você quer e vem perguntar isso agora? E uma pessoa peca, por isso é pecador, não é assim? Então, eu vou tentar resumir. Deus enviou Jesus. Ele derramou o seu sangue na cruz, lá ele morreu, e lavou os nossos pecados eternamente. Amém? Mas Satanás continuamente nos engana, falando que temos pecados, somos pecadores, nos afastam de Deus e nos levam para a destruição. Muitas pessoas falam: ah, Jesus lavou os pecados. Mas eu pequei de novo. Então eu sou pecador. Não. Esse pecado também ele já lavou até o fim. Lavou eternamente. Então eu posso pecar à vontade? As pessoas perguntam isso. E você não peca, então, livremente, do jeito que você quer? Ai, que engraçado. A pessoa pergunta, sendo que ela já peca à vontade. Já que a pessoa peca, já que ela não pode deixar de cometer pecado, se o nosso pecado não são perdoados eternamente, então não seria o perdão do pecado eterno. Isso que eu quero falar. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu por nós, amém? E o efeito do perdão é eterno. Entendem? Amém? E vocês, depois de cometer pecado, se vocês caem, seu semblante, seu coração, eu cometi outra vez pecado, e Satanás, você pecou. Mas lembrem-se, Jesus lavou os nossos pecados perfeitamente. Quando uma pessoa vai preso, ele coloca ali no cárcere e fecha. Porque se não deixar assim, ele vai fugir. Por isso, ali coloca o cadeado e tranca. E ali fica também os guardas. Sim, nós somos seres humanos que nós, quando estamos tranquilos, que nós podemos pecar novamente. Continuamente, as fábricas produzem veículos. A pessoa está acelerando. Antigamente, os carros não tinham freio, mas depois eles fabricaram os freios. Então, andando de carro, sim, viram essa necessidade e também começaram a colocar outras peças. E já que o carro também estava pulando, colocaram amortecedor. E já que também no frio estava congelando, fizeram outra coisa. Já que está cansado, fizeram o banco que dá para baixar. Então, cada vez mais os carros foram desenvolvendo. E também os carros de hoje em dia são muito bons, modernos. Mas não quer dizer que já acabou. Como que vai saber que já está
pronto, finalizando. Não, se o carro se bate, choca, aí vai encontrar outra coisa que dá para desenvolver. Já que teve esse acidente, então, mesmo fabricando o melhor carro, mesmo se, por exemplo, se cai do precipício, se bate, se tem batida, as pessoas morrem. Isso é porque o homem, isso é porque foi uma obra do homem. Criação do homem. Mas Deus lavou o pecado de todos nós perfeitamente. Por isso, o que fala na Bíblia? Tendo, pela oferta do corpo de Cristo, uma vez para sempre, fomos santificados. A salvação de Jesus é eterna. Amém? Amém? A salvação é eterna. Por isso fala que somos justificados eternamente. Sim, se por acaso ainda há alguém que pensa que é pecador, sim, sem ter medo. Jesus, quando morreu na cruz, ele já carregou o pecado de todos. E o que acontece se uma pessoa peca novamente? Deus já sabia que ia cometer pecado. Por isso, Jesus nos fez justificados para sempre. Por isso, o que Jesus fez? Pessoal, não mal interpretem quando eu falo isso. Mesmo que tenha pessoas que não querem ir para o reino dos céus, mas da mesma forma, pessoal, Deus já preparou tudo para que todos possam entrar no reino dos céus. Amém? Esse Jesus que nós cremos. Amanhã eu vou para outro país. Eu já estou visitando vários países. E em um mês eu viajo por muitos países, depois volto para a Coreia. Pessoal, lá no verão da Coreia nós realizamos o acampamento mundial. Aqui os pastores já conhecem. Espero que todos vocês possam me visitar no acampamento mundial. No mês de julho. No ano passado, muitas pessoas vieram para o acampamento. Se vêm todos, acho que vou ter um pouco de problema. Porque vem de todo mundo. Mas espero que possam me visitar e também possam fazer comunhão. E o que eu quero falar por último é: Jesus, ontem, hoje e eternamente é igual. Quando nos lavou do pecado, ai, já te lavei uma vez e você pecou de novo, então não, sai. Não, pessoal, Jesus, Deus não faz isso. Ontem, hoje e para sempre, Ele é igual. O lavar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados também, foi o de ontem, o de hoje. E eternamente. Amém? A tradutora acho que falou melhor que eu. Pessoal, nós agradecemos ao Senhor.
E mesmo que o evangelho ainda não chegou a muitas pessoas, por isso muitas pessoas falam que são pecadores. Eu compartilho o evangelho com muitas pessoas e a salvação de Jesus é eterna. Ele, sem olhar para nós, Ele nos justificou. Pessoal, vocês são santificados. Espero que possam crer nisso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, como nós somos sujos, maus. Se o Senhor não tivesse lavado todos os nossos pecados perfeitamente, Senhor, nos redimiu para sempre. Senhor, que todas as pessoas que estão aqui, que o Senhor possa permitir a sua graça. E como foi pregado o Evangelho, que o Senhor possa permitir que nós também possamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. E que a sua bênção possa alcançar a todos aqui, Senhor. Muito obrigado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado.